tarde, Blumenau. Eu estou muito feliz e muito emocionada por ter conseguido voltar para casa. Bom, eu saí daqui porque eu queria me tornar uma cientista. E como cientista, falaram para mim que a incerteza e o escuro eram os meus maiores inimigos. E faz sentido pensar dessa maneira. Porque se o intuito da ciência é conhecer o mundo tal qual como ele é, chegar numa resposta o mais próxima possível da realidade, então, quanto mais incerto o meu resultado for, pior ele é. Precisão. É isso que todo bom cientista deveria almejar. A incerteza, ou seja, o quanto o meu resultado medido ou calculado difere do valor real, é algo que precisa ser sempre combatido. Só que a verdade é que isso faz o meu trabalho como astrônoma bastante complicado, porque nós, astrônomos, astrofísicos, cosmólogos, profissionais que pesquisamos o espaço, temos o nosso objeto de estudo bastante distante da realidade. A maioria dos cientistas consegue interagir com aquilo que eles estudam. Uma bióloga pode dissecar uma célula, um químico consegue reproduzir no próprio laboratório qualquer reação que ele esteja interessado. Até um físico consegue pegar partículas que são menores do que um átomo e colidir elas, e observar o que acontece. Agora eu não consigo viajar até o buraco negro mais próximo e coletar uma amostra. Para saber a massa de uma estrela, eu não posso colocar ela numa balança. Não dá para reproduzir o processo de criação e expansão do universo em laboratório. E no meu caso, é ainda mais complicado, porque não existe solução para o problema que eu estudo. Vou falar isso mais uma vez. Não existe solução para o problema que eu passei os últimos anos da minha vida tentando resolver. Para o problema que eu saí de Blumenau e abdiquei da cuca de linguiça do Beckendorf. Isso acontece porque eu estou numa área da astronomia chamada de mecânica celeste, onde a gente estuda o movimento das estrelas, planetas, asteroides, tudo que se move no espaço. Só que os planetas que eu estudo têm uma particularidade. Eles são chamados planetas circumbinários, porque eles não orbitam uma estrela, eles orbitam duas. E esses planetas, inclusive, eles são maioria no universo, porque a maioria das estrelas da nossa galáxia, ao contrário do Sol, não são solitárias. Elas têm uma, duas, três companheiras. Só que apesar desses planetas serem maioria, até hoje eles são alguns dos mais desconhecidos. Para vocês terem uma ideia, dos mais de 5.000 planetas que existem, que já foram descobertos fora do Sistema Solar, menos de 20 são circumbinários. E isso se deve, em grande parte, ao fato de que a partir do momento que você tem mais de 3 corpos numa órbita, essa órbita se torna quase impossível de se resolver. É o famoso problema dos 3 corpos, que não tem nada a ver com a série da Netflix. Pensa comigo. Quando você tem 2 corpos numa órbita, tipo uma estrela sendo orbitada por um planeta, essa órbita é simples, estável, ela continua assim durante muito tempo. Tão estável que eu consigo chegar numa fórmula matemática que descreve com precisão a posição desse planeta em relação ao tempo. Agora, quando eu tenho mais de 3 corpos, tipo uma estrela, orbitando outra estrela, e esse planeta do lado de fora tentando orbitar toda essa bagunça, essa órbita é tão complexa, as interações gravitacionais entre cada corpo são tão intrincadas, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que a gente não tem ideia do que está acontecendo. E aquela solução analítica, aquela fórmula perfeita que descreve a posição, não é mais possível aqui. E ela não é possível porque a gente só não descobriu ela ainda. Ela é impossível. Foi provado matematicamente que é impossível chegar nela. Bom, apesar de eu estudar um dos maiores becos sem saída da astronomia, eu ainda tenho um emprego, por enquanto. E, de fato, esses planetas existem. Esses planetas circumbinários estão aí fora. A gente conseguiu observar mais de 16 deles. Só que, para fazer isso, a ciência teve que fazer algo muito antinatural. Ao invés de combater a incerteza, a gente teve que abraçá-la. Ao invés de tentar achar uma resposta perfeita, a gente teve que procurar por uma aproximação. E, para fazer isso, a gente usou aquele que é o meu grande inimigo, chamado cálculo vetor... Não. Cálculo, viu? Ele é tão horrível que eu nem me lembro o nome dele. Cálculo numérico.
Basicamente, ele acontece quando você pega aquelas equações horríveis que a gente não consegue resolver e parte elas em pedaços menores, passos que são muito mais simples, que até uma criança de 8 anos consegue resolver. E desses passinhos, desse conjunto de instruções, onde nasce o nosso algoritmo. E para descobrir por onde a gente vai começar a resolver, por onde que começa esse algoritmo, a gente faz uma coisa muito científica e chuta. Começa a resolver de qualquer lugar. E a gente resolve um passo de cada vez, até chegar num valor final. E depois a gente repete isso de novo, e de novo, e de novo. Até chegar num valor final que seja bom o suficiente, até chegar numa aproximação que esteja próxima o suficiente da realidade. Bom, hoje, graças a Deus, quem faz isso são os computadores. Mas antes da invenção deles, quem fazia isso eram os humanos. E mesmo que levassem milhares de semanas, e mesmo que levassem milhares de tentativas e várias semanas, nós tentávamos. Porque chegar numa resposta é melhor do que não chegar em resposta nenhuma. E de tanto tentar, nós conseguimos. Foi através desses métodos numéricos, que são infinitas aproximações, tentativas e erros, que nós resolvemos o impossível problema dos 3 corpos. A resposta para um problema impossível é aceitar que a solução não existe. E o método que nós encontramos para dançar nesse escuro foi tentar chegar só próximo o suficiente, abraçar a incerteza, ao invés de combater ela. E foi assim que nós conseguimos algumas das maiores conquistas da humanidade, como o pouso do homem na Lua, a descoberta do primeiro planeta fora do Sistema Solar, até o pouso do primeiro rover em Marte. A verdade é que o universo é complexo demais para ter soluções perfeitas. Por isso que, tanto na astrofísica quanto na maioria das ciências no geral, até hoje, a maioria dos problemas é resolvido através dos métodos numéricos. A cotação do dólar na bolsa de valores, o GPS, a previsão do tempo. É tudo incerto. Tudo produto da incerteza. Se, como cientista, me disseram que a incerteza era algo a ser combatido, como astrônoma, eu falo para vocês que a incerteza é parte intrínseca do universo. E não dá para combater uma coisa que faz parte da natureza. Só que isso é bom. Porque a beleza da incerteza é que ela é real, ao passo de que a perfeição não é. E por ser real, ela se torna útil. Tão útil que eu acredito que é nela, nesse incerto, nesse escuro, que é onde se escondem as nossas maiores conquistas. Obrigada.